Quando eu falo de cirurgia, eu falo de procedimento cirúrgico, tem as posições. Marinha cobra. Patrícia Potter, fundamentos de enfermagem. Uma tabela em que ele vai te dando, ela só escolhe. Vez por outra aparece esse tipo de questão. Mas, obviamente, a Marinha dificulta um pouco. Então, vamos lá. Posição supino-dorsal. Hoje, com a questão das academias, todo mundo sabe o que é supina. Antigamente eu tinha que falar, supina, tá? É igual a dorsal, né? Então, trouxe aqui a posição para quem não lembrar do que é fixar, mas aqui agora tem que prestar atenção nas cirurgias que são indicadas, tá? Cabeça e pescoço, parte anterior do tórax, pulmão, mamas, axila, coração, abdômen, membros e pulsação. Tá? Não tenho o que explicar, gente, é uma lista, é decoreba, tá? Mas eu vou me deter naquelas que podem derrubar vocês. Por exemplo, já ouviram falar em dorsal recumbente? Pois é, existe. E está descrito no livro. Então, a dorsal recumbente, tá? E aí uma dica, tá? Toda vez que aparecer a palavra recumbente, as pernas estão flexionadas. Tá? O paciente está na posição determinada, mas com as pernas flexionadas. Uma ou as duas, tá? Então, se é dorsal recumbente, o que fez com as pernas? Flexionou, dobra o joelho, o paciente fica com a perna apoiada, mas com os joelhos fletidos. E aí, são as mesmas cirurgias, tá vendo? A questão aqui é se você quer um melhor retorno venoso, se você quer uma posição para o cirurgião poder trabalhar numa determinada circunstância. Tá? Mas a dorsal recumbente, ela é uma variante do decúbito dorsal. Ok? Essa cai muito. Posição de Sims. Mas do jeito que cai muito, todo mundo acerta também, ou pelo menos não deveria errar. Posição de Sims, cirurgia de reto e vagina. Cuidado com a cirurgia de vagina, porque todo mundo lembra de reto, mas a literatura diz que é reto e vagina. Tá? Então ela é consagrada para procedimentos proctológicos. Okay? Então posição de Sims, decúbito lateral, com a perna flexionada. E aí nós temos a outra que cai bastante também, ginecológica ou litotômica. E aqui as cirurgias, né, genitália, trato genital feminino. E onde é que eu chamo a atenção aqui? Desse detalhe aqui, ó. Porque a gente fala muito da ginecológica para a região genital. Mas aí o texto diz que pode também ser usada para avaliação de bexiga. Então só preste atenção nesse detalhe aqui. Bom, uma que exige o cuidado é essa aqui pela palavra recumbente. Aí, como eu falei, o decúbito lateral recumbente, a figura que eu trouxe aqui, tá? Ela não representa fielmente, mas acho que eu consegui para botar, gente. Estava tudo qualidade ruim. Aí eu falei, eu vou levar a errada mesmo e eu explico. Se é recumbente, isso aqui é o decúbito lateral. O que é o recumbente? Observa que o ângulo da figura não ajuda, mas o joelho está ligeiramente flexionado. O paciente está com uma ligeira flexão de perna. Flexionou perna, é recumbente. Tá? E aí a cirurgia cardíaca, quando entra pela lateral, látero posterior, quando o cara vai abordar o coração por trás. Tá? Bom, prona, essa tem que tomar cuidado, porque depois que teve a Covid-19, a posição prona explodiu como uma posição que já vinha descrita nos livros há muitos anos, mas não era utilizada. E aí a Covid resgatou a importância da posição prona. Então preste atenção no texto, porque se você olhar para a Covid-19, tu vai estranhar o texto e pode errar a questão da Marinha. Lembrando, Patrícia Potter, Fundamentos de Enfermagem, livro que está na bibliografia. Tá? Bem, posição prona ou decúbito ventral, barriga para baixo, não é isso? Sistema músculo-esquelético, porém, na apostila de vocês, ali na página 8, tá? Ele fala assim, ó, a posição serve apenas para avaliar página 9, desculpa. A posição serve apenas para avaliar a extensão da articulação do quadril, da pele e dos glúteos. Paciente com dificuldade respiratória não toleram. Aí tu vai lembrar o quê? Da Covid. Peraí. Alguém aqui já tentou dormir em posição prona? É extremamente desconfortável, porque a maior amplitude torácica é anterior. Quando a gente respira, o pulmão ele vai para frente, não para trás. Então, quando você está deitado em prona, você não consegue expansão pulmonar. Pô, Rodney, então por que no Covid faziam prona? Alguém sabe qual foi a grande utilidade de prona na Covid? Chuta. Porque quando era paciente que estava tranquilo, o paciente estava grave. E que você já tinha tentado de tudo. Aí o que tu fazia? Pronava o cara.
para tentar o quê? Liberar a parte posterior para oxigenação, porque a anterior já estava toda tomada. Então você virava o paciente pronado para tentar que a parte posterior conseguisse uma base de oxigênio para botar para dentro. Porque o paciente fazia uma síndrome de angústia respiratória burral. Então era uma tentativa quase desesperada de oxigenar o paciente. Como ele estava no respirador e por pressão, você conseguia fazer a parte posterior, que ainda não estava colapsada, porque é a última a colapsar, participar da troca gasosa. Mas repara, é posição anatômica? É a posição usada a qualquer momento? Não. Era uma situação excepcional. Então o texto ganha sentido quando você entende que normalmente não se respira de forma normal em prona. Qual é o perigo disso pós-pandemia? E com a Marinha colocando o manual de Covid, que ela bota na bibliografia, mas eu vou deixar para frente para ver se eles ainda vão insistir nisso. No manual da Covid-19, o que o Ministério fala? Tem que pronar o paciente para melhora de troca gasosa. E Patrícia Potter diz o quê? Não tolera, né, a posição. São informações que divergem? Não, gente. Patrícia Potter fala da parte normal. E o manual de Covid fala de uma doença grave em que você está desesperado, senão o cara vai morrer. São duas situações distintas. Ficou claro isso? Mas toma cuidado com a situação da Covid para não se enrolar. Bem, genopeitoral cai bastante, mas aqui é associação direta, ó. Cirurgias proctológicas, reto, tá? E uma que não é tão conhecida, que às vezes se esquece que existe, que é a Trendelenburg. Aí você fala, pô, como é que se esquece que existe? É uma posição tranquila. Bom, só para lembrar que tem a Trendelenburg normal, cabeça mais baixa que as pernas, e tem a Trendelenburg reversa, tá? Que você inverte e as pernas ficam mais baixas que a cabeça, tá? E aí na apostila, tá, tem ali a Trendelenburg. Não coloquei a posição de Kraske ou Jackknife, que é uma posição que existe. Vou esperar sair o edital para ver se vai precisar complementar de acordo com o livro que vem, para não obrigar vocês a estudar coisa que a Marinha ainda não perguntou sobre Jackknife, então vamos segurar, tá bom? Beleza. Aí tem na página 9, aí vou te gelar só um pouquinho, tá bom? Vou botar até 23, que é para tentar demorar o efeito do Titanic. Vamos lá. Aí, coitada, na próxima aula ela vem de capote, tudo pronto, né? Tinha uma aluna que ela sentava sempre nesta cadeira, era a cadeira dela, uma turma que tinha. Aí no dia que a gente ligou o ar-condicionado, ela levantou e falou para a turma assim, ó, gente, ninguém senta aqui, tá? Essa cadeira vai ser minha, porque eu adoro o ar-condicionado. E ela ficava embaixo ali amarradona, mas a maioria faz o quê? Na aula seguinte, pula do lugar. Bom, gente, vamos lá. Mas em breve esse troço vai parar, que a gente vai resolver. A gente comprou já 2 vezes o dispositivo e nas 2 cancelaram a compra, né? O cara vendeu uma coisa que não tinha, porque é um acessório até comum, mas andou desabastecido no mercado, aí a gente não conseguiu botar. Vamos lá. Agora vamos falar de fatores de risco para complicações cirúrgicas. Quando se fala de prova para a Marinha do Brasil, não podemos deixar nada que chame atenção no livro de fora. E essa lista chama atenção pelo destaque que o livro dá. E na Marinha vira questão geralmente direta. Mas preste atenção que eu vou direcionar vocês ao que estudar. Então agora todo mundo olhando para a apostila, e o pessoal de casa também olha para a apostila, e a gente vai falar o seguinte, ó. Hipovolemia pode trazer complicação cirúrgica? Pode, não pode? Desidratação e desequilíbrio de eletrólitos? Pode. Déficit nutricional? Sim. Extremos etários? Tudo bem. Extremos ponderais? Emaciação e obesidade. O que é emaciação? Perda de massa muscular intensa. Então só toma cuidado porque o termo que a Marinha vai escrever é emaciação. Se você não sabe o que é, tu não sabe analisar a frase. Tá? Então ele diz o quê? Extremos ponderais. Obesidade e o cara extremamente desnutrido, com perda de massa muscular. Ok? A partir dali, agora eu vou seguir com vocês, porque a lista ela vai falar assim, ó. Infecção e sepsis é problema? Sim, não é? Até aqui nada de estranho. Aí vamos lá. Anormalidades imunológicas. Condições tóxicas. O que é condição tóxica, gente? O cara que tem
que apresenta toxicidade a medicamentos, por exemplo, tem uma insuficiência hepática, isso aumenta risco cirúrgico, tá? Mas ali tem assim, doença pulmonar. E aí presta atenção, porque quando ele fala de doença obstrutiva, quem é a doença principal disso daí? DPOC. Então puxa a seta e escreve DPOC. O DPOC aumenta risco. A Marinha não escreve doença obstrutiva, ela escreve DPOC, porque tem um capítulo no Bruno de DPOC que diz que é uma doença obstrutiva, tá? Mais embaixo tem a doença, os distúrbios restritivos. O que é um distúrbio restritivo? Não, olha de quem está falando. Doença pulmonar. Presta uma apostila da Marinha. Obrigado. Muito obrigado. Distúrbio restritivo. Enfisema, ele não é restritivo, ele é obstrutivo. Porque o alvéolo destrói, está dentro do DPOC. DPOC é enfisema e bronquite. Tá? Mas quais são as duas complicações respiratórias comuns em pós-operatório? Nós temos a pneumonia, que está aí na lista, não está? É a última. Infecção, está logo abaixo do distúrbio restritivo. Infecção respiratória. É a última da lista. Infecção respiratória, não está? Complicações pós-operatórias. Infecção e, alvéolo. Expande e daqui a pouco faz isso aqui, colaba. O que é o colabamento alveolar? Atelectasia. Distúrbio restritivo. Puxa a seta, atelectasia. Distúrbio restritivo é atelectasia, porque ele restringe a chegada do oxigênio. O que a Marinha faz, gente? Substitui palavras. E aí o meu papel é ajudar vocês nesse entendimento. Isso tudo aumenta a complicação, risco operatório. Na página... Embolia pulmonar não é pulmonar, é circulatório. A embolia é pulmonar, porque é no pulmão, mas é um distúrbio circulatório. É evento circulatório. Que ele vai falar em breve, a gente vai entender. Insuficiência renal ou doença do sistema urinário, diminuição da função renal, as insuficiências, como um todo, infecção urinária e obstrução por cálculo. E aí presta atenção nesse daí, gravidez. Porque normalmente a gravidez está associada a um risco maior da cirurgia, não é? Mas ele não está falando de risco da cirurgia, ele está falando de complicação. E por que a gravidez aumenta risco de complicação? Porque na gravidez a mulher consome suas reservas energéticas no momento que está desenvolvendo a criança. Então, a partir dali, cuidado com a gravidez. Marca aí para lembrar que gravidez aumenta risco de complicação cirúrgica. Aí vem ali, doença cardiovascular. Aí vamos ver agora, cardiovascular. Tem coisas que eu não vou precisar explicar. Por exemplo, infarto agudo do pulmão. Infarto agudo do miocárdio, desculpa. Pulmão não, infarto agudo do miocárdio. IAM. Não preciso, né? Angina também não. Insuficiência cardíaca. Arritmias. Hipertensão arterial. Prótese valvar cardíaca, ou seja, troca de válvula cardíaca. E aí nós temos o quê? Lembra? Tromboembolismo. Doença cardiovascular. Aquele momento que vocês não veem o bastidor. Sacanagem. O cara entra para querer filmar uma dinâmica da aula, o cara para e fica olhando para fora. Vamos lá. Distúrbios hemorrágicos e doença vascular cerebral. Repara que até agora eu expliquei muito pouco para vocês. São só aquelas armadilhazinhas de texto, tá? Disfunção endócrina. Diabetes. Preciso explicar, gente? Como complicação cirúrgica, né? Distúrbios suprarrenais. Opa! Eu vou dar uma aula para vocês de endócrino. Quais são os 2 distúrbios da suprarrenal mais importantes para a parte cirúrgica? Aí vocês falam, o que é suprarrenal? Não lembro, né? Porque são distúrbios específicos. Na aula de endócrino, eu vou mostrar para vocês a suprarrenal e vou mostrar que ela tem uma região cortical e uma região medular. Na região medular, a doença é o feocromocitoma, tá?
mas que essa não altera a cirurgia, porque o cara nem opera. Ele é proibido de operar se tiver feocromocitoma. E quando opera é em condição, geralmente, de urgência e emergência. Mas, no córtex da suprarrenal tem cortisol. E aí surgem duas doenças, síndrome de Cushing e doença de Addison. As duas aumentam o risco de cirurgia. E por isso ele só bota aqui, distúrbios de suprarrenal. Mas doença de Addison e síndrome de Cushing. Tá certo? Bem, disfunção da tireoide, tanto o hipo quanto o hipertireoidismo pode trazer problema. Distúrbios hepáticos, cirrose e hepatite, incapacidade mental ou física pré-existente e alergias que podem também trazer problema. Alergia ao látex do paciente, tá? É o paciente que é alérgico ao látex e o cirurgião usa a luva para fazer a cirurgia. E aí deflagra a resposta alérgica dele. Ok? Foi? Beleza? Então tá. Então vamos lá agora. Vamos para a parte técnica. Eu estou ficando com pena de você. Eu não consigo dar aula, gente. A sala esquenta, aí o livro vai dar. Mas ela está ali, coitada. Ela está tentando, né, se manter firme. Porque ela falou que ela quer entrar na Marinha e ela seria capaz de resistir a tudo. Mas ela não imaginava que isso tudo começaria no preparatório, né? Então vamos lá. Preste atenção agora. Agora é o óbvio. O que é o óbvio? O texto vai passar e eu vou passar meio batido por ele, tá, gente? Vou só sinalizando para vocês, vou me deter naquilo que é importante. Então, ele fala que no pré-operatório você tem que ter um estado nutricional e hídrico adequado. O paciente tem que estar hidratado e nutrido. Obesidade e desnutrição são problemas. Já vimos isso? Já. Então, ok, vou pular. Aí ele bota aqui, uso de substância psicoativa lícitas e ilícitas ou bebida alcoólica interfere? Interfere. Então, vamos lá. Para cirurgia, o ideal é a pessoa diminuir a ingesta alcoólica ou parar? Parar. Não é problema, tá? Mesma coisa do fumo, que a gente vai responder a pergunta de quanto tempo, ok? Aí vem assim, condição respiratória. Na condição respiratória, tá? Ele fala aqui, ó, existe o risco de colapamento de alvéolo. Então, a espirometria é bastante importante. Tudo que leva à expansão pulmonar é importante e bem-vinda, tá? Em situação de pré-operatório. O potencial comprometimento da ventilação durante todas as fases do tratamento cirúrgico exige uma resposta proativa. E aqui, a resposta à pergunta que a Marinha faz. Tem que parar de fumar em quanto tempo? Segundo Brunner Sudart. Solicita a clientes tabagistas que parem de fumar 4 a 8 semanas antes da cirurgia. 1 a 2 meses para o pulmão começar a melhorar. Tá? E aí, dependendo do quanto ele fuma, gente, o prazo pode ser aumentado. Mas para a prova, 4 a 8 semanas. Foi? Beleza. Bem, hipertensão atrapalha? Se o paciente for hipertensão não controlada, a cirurgia é adiada. Não se opera com o paciente hipertenso. Por isso que eu falei que o feocromocitoma, o cara não opera. Feocromocitoma, a gente vai dar isso aí numa aula específica para vocês, tá, gente? Feocromocitoma é um tumor da medula da suprarrenal. A característica do feocromocitoma é o cara fazer hipertensão não controlada. E traz junto cefaleia, sudorese e palpitação, que vão ser as condições que vocês terão que gravar para a prova. Que a Maria pergunta assim, quais são os sinais clássicos do feocromocitoma? Hipertensão com cefaleia, sudorese e palpitação. Então, o paciente com feocromocitoma, ele tem um problema, ele precisa tirar a suprarrenal. Ele só vai melhorar se tirar a suprarrenal, porque você tira a suprarrenal que tem o tumor. Mas ele só pode operar quando controlar a pressão. Então, é o desafio. Você espera a pressão chegar no mínimo aceitável, mete o cara na sala, tira a suprarrenal para resolver o problema. E a gente está falando aqui de pressão de 200 por 120. Tá? É esse o nível da pressão do feocromocitoma. Bem, função hepática e renal. Quais são os 3 órgãos que são importantes para a metabolização e eliminação? Está aqui. Funcionamento ideal dos sistemas urinário e hepático são importantes para a eliminação de anestésico. Fígado, pulmão e rim são as vias para a eliminação de toxinas e fármacos. E aí, cuidado, porque o fígado, ele não é um órgão de eliminação, ele é um órgão de metabolização. Mas, por exemplo, o rim, para excretar determinada substância, precisa que o fígado metabolize.
então ele acaba participando da eliminação. Tá? Por isso que o texto diz que ele está na via de eliminação. Então, fígado, rim e pulmão, cuidado com o pulmão, porque a gente geralmente esquece dele. Tá? Geralmente esquece dele. Aí deixei aí, já previamente anotado para vocês na apostila. Bom, função endócrina, diabetes. O paciente tem risco de hiper e hipo? Vocês responderam corretamente. Sim, está aqui. O cliente com diabetes vai poder fazer tanto hipo quanto hiper. Agora eu queria pegar um adendo que não botei aí na apostila, hein? Mas eu gosto sempre de deixar registrado para vocês, porque é um canto de livro, e a Marinha já perguntou, mas é uma coisa meio direta. Tá? O problema é que, às vezes, o direto tem que ser dito, o óbvio tem que ser dito. O paciente que é diabético controlado, a frase é, para vocês dizerem se é verdadeiro ou falso. O paciente diabético controlado tem o mesmo risco cirúrgico de um não diabético. Verdadeiro ou falso? O paciente diabético controlado tem o mesmo risco cirúrgico de um não diabético. Verdadeiro ou falso? O risco é o mesmo. A gravidade aqui é diferente. Vamos lá, para vocês entenderem a discussão. Vou pegar o exemplo de uma outra doença, hipertensão, para a gente poder correlacionar. Porque o que eu vou falar para diabetes serve para hipertensão. Um paciente é hipertenso e tem a sua hipertensão controlada com medicamentos. A sua pressão basal, 120/80. E um paciente normal, com a pressão basal 120/80. Qual é a diferença do ponto de vista de risco cirúrgico para um e para outro? Nenhuma. Porque os dois têm o mesmo valor pressórico. Um obtém isso com medicamentos e o outro não. Esse organismo está sob pressão alta? Não. Então, repara, o hipertenso ele só vira um problema quando a pressão não está controlada. Aí é problema. E o diabético? Um diabético que tem uma glicemia de 80. Quando eu tenho um paciente que tem uma glicemia de 80, risco de cirurgia é igual. Porém, olha a pergunta agora que eu vou fazer. E o risco de complicação? Aí é diferente. Em relação à cirurgia, é o mesmo risco de complicação. Mas as complicações cirúrgicas são tratadas diferentes. Para o diabético é um risco, para o outro é outro risco. Dá para entender essa diferença de raciocínio, gente? Então, quando o texto te fala em hipo e hiperglicemia, ele está te falando de pós-operatório. Mas para que isso diminua, a avaliação é pré. O que eu tenho que fazer com esse diabético? Chegar no dia da cirurgia com diabetes controlado, para eu minimizar o risco cirúrgico e conseguir manejar no pós-operatório de uma forma mais tranquila. Dá para entender isso? É essa a discussão. Beleza. E aí nós temos as intervenções pré-operatórias que são feitas. E aí percebam que na apostila, e aí hoje eu estou indo com a apostila também, porque é um texto muito direto, né? Quando você fala de intervenção pré-operatória, é importante expandir o pulmão, gente. Exercícios respiratórios, tosse, caminhada, se ele fizer atividade física, fazer atividade física para expansão pulmonar, isso aí não é problema. Aí vem um outro. Paciente, quem é que tem mais risco? O paciente que deambula ou o paciente acamado? Então, quanto mais mobiliza, melhor. Tá?